E aí, queridos, mais uma vez aqui no Upper Chamber com vocês. É uma alegria muito grande de fazer mais esse programa, de chegar até a sua casa, onde você está, e abençoar a sua vida. E estamos aí com o Valtinho ali, já checando a teologia, conversando aqui, pensando, e mais um programa para abençoar a sua vida. Hoje nós estamos com um convidado aqui violento, top demais. E antes de nós mesmos começarmos, já dá um like aí e já indica esse canal para alguém, para abençoar a vida de alguém. É sempre uma alegria estar com vocês. E hoje nós estamos aqui com apóstolo, profeta, Pentecoste, Aleluia. Washington, do Acre, direto do Acre. Meu pai, isso é maravilha demais. Aqui na Flórida, nos visitando. Seja bem-vindo. É um filho de coração que nós aprendemos a honrar e ver como Deus tem usado a sua vida. É uma bênção demais ter você aqui, Washington, conosco. Seja bem-vindo. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês, né? Nós do Acre, né? Tão distante, mas tão perto. Temos acompanhado, né, o podcast e ser abençoado. E é uma alegria estar aqui e poder estar também cooperando com aquilo que o Senhor tem feito, né? Amém, através desse instrumento que tem Deus. Abençoado muitas vidas. É verdade. Uma coisa que o pessoal, não sei quem é que está falando, que eles dizem que o Acre existe, né? E Deus tem usado tremendamente o Acre, né? Existe, né? Estamos ali na fronteira, né? Com Peru, Bolívia, fazendo fronteira também com Rondônia, né? Amazonas. E somos um dos menores estados do Brasil e cremos também no que Deus tem feito, né? Em toda a nação e nas palavras proféticas que o Senhor tem liberado, né? Também para o Acre, né? É verdade. E a gente estava aqui, Washington, eu acho que eu fiz um programa quando aconteceu aquela enchente no Rio Grande do Sul. Sim. E foi quando aconteceu aquela enchente que eu lembrei de várias palavras proféticas que estavam conectadas entre o Acre e o Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que Deus deu uma palavra muito forte sobre o Acre, né? E agora eu estou lembrando sobre isso, que tem um chamado muito forte para aquela região, né? Sim, estivemos um ano antes, né, da enchente no Rio Grande do Sul, tivemos o privilégio de ir lá e poder fazer alguns atos proféticos, né? Há uma profecia de que o Brasil é como uma ovelha e o Sul é os pés da ovelha, né? Então, como o Sul tivesse com os pés amarrados e o Acre a boca, né? O mapa do Acre é como se fosse essa boca, né? E a gente tem, como acreano, uma história, né, de luta, de guerra e também de rejeição, né? Porque o Acre foi o único estado que lutou para ser brasileiro, né? O Acre lutou para ser brasileiro. Isso. E há no DNA dos acreanos essa luta e, ao mesmo tempo, esse sentimento de que somos menores e, por conta disso, a boca, né, que é a boca profética, tem dificuldade de profetizar, né, na nação, de cumprir aquele chamado por conta de uma orfandade geográfica, né? Então, creio que o Senhor tá gerando algo, tá fazendo conexões, né, para destravar algo poderoso nesse tempo. Glória a Deus. Eu creio que algumas coisas vão acontecer. Deus vai estabelecer algumas coisas muito fortes no Acre. Quando a gente chega lá, a gente percebe que Deus tem algo especial naquela região. Muito forte, muito forte. Interessante que parece que, estou lembrando aqui agora, parece que o fundador do Acre, um dos generais, era do Rio Grande do Sul também, né? Sim. Um dos que conduziu a Revolução Acreana, né? O Barão Rio Branco. Então, ele foi enviado ao Rio Grande do Sul para conduzir ali a guerra há 100 anos atrás, né? Então, tem uma conexão muito forte, o norte e o sul do Brasil, né? Glória a Deus, glória a Deus. Bom demais ter você aqui. Amém. A gente estava esperando um tempão você vir visitar a gente, né? Você, a Inês, nós estamos assim com alegria muito grande e de poder, a gente nem achei que a gente ia conseguir gravar aqui nesses dias, que vocês não sabem, nós estamos gravando no meio logo depois de um furacão que passou de novo na Flórida. Dessa vez foi o Milton que passou pela Flórida e a gente está gravando nessa mesma época e eu acho que eu nunca recebi tanta ligação como eu recebi nessa, não sei você também, Valtinho, recebi ligação do mundo todo. Pessoas me perguntando, e aí, como é que vai ser o furacão? E eu achei que a gente não ia, graças a Deus, Deus nos abençoou de poder ter esse pequeno tempo compartilhando com você. E eu queria, Washington, primeiro, compartilha com a gente como foi seu encontro com Jesus. Eu acho que isso
É algo que eu gosto muito de ouvir. Bem, conheci Jesus em 2001, recém-casado, né? E no meio à dor, à luta, né? Dentro de casa, na família. E fomos para a igreja como uma esperança para salvar o casamento. E quando nós ouvimos a palavra que Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na angústia, então ao ouvir aquilo, eu não esperei um convite, né, de entregar a vida para Jesus. Eu saí correndo e me entreguei porque eu precisava desse refúgio, eu precisava desse socorro. E ali começou uma história, né? Em 2001, conhecemos Jesus, nos encontramos com ele, orei pela minha esposa, ela veio também e começamos os dois a caminhada na fé. E a partir daí Deus começou a nos conduzir, né? Nós entendemos que aquele milagre que ele fez no nosso casamento, na nossa casa, deveria ser replicado para outras famílias. Glória a Deus. Que não terminava em nós, né? Que tinha que alcançar outras. E aí foi quando começou. Pouco tempo de convertido, começamos a falar do que o Senhor tinha feito na nossa vida. Não conhecíamos a Bíblia. Nossa primeira experiência com a Bíblia, né, foi quando a gente se converteu. E aquilo que a gente estava aprendendo e o que Deus estava fazendo na nossa família, no nosso casamento, a gente ia transferindo para outras famílias, outros casais, e foi aí que a gente foi alcançando e vivendo o chamado de Deus que nos sustentava. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E como que foi seu chamado para o ministério? Como você sentiu que o Senhor estava chamando você? Foi muito natural, né? E quando a gente percebeu, a gente já estava fazendo, né? Eu não sonhei com isso, eu não me preparei para isso, né? A gente tinha outros sonhos pessoais. Mas quando a gente conheceu Jesus e começou a se envolver e a amar Jesus, era impossível não cuidar de pessoas, não amar pessoas. Então foi algo tão natural, a gente cuidando de vidas, amando Jesus, e cada vez que a gente tocava em uma casa, em uma família, aquilo nos alimentava, aquilo nos sustentava, o que Jesus dizia, né? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, à medida que a gente ia fazendo isso, íamos crescendo, íamos nos fortalecendo e fomos morar num bairro de Rio Branco bem periférico, né, o Calafate, e todo mundo queria sair daquele lugar por conta da violência. E Deus levou a gente para aquele lugar, a gente não sabia do cenário, e fomos morar lá. E quando nos deparamos com a realidade, começamos a orar pelo lugar, crendo que Deus poderia mudar geograficamente aquela região, muito temida, e Deus começou a tocar o coração de vizinhos, tocar famílias, restaurar aquele lugar geograficamente. A gente viu o poder de Deus agindo ali e fomos construir então uma tenda, né? Falamos, ó, na área do vizinho não cabe mais, então ficamos alguns tocos, né? Fomos no mato, tiramos madeira e começamos ali o primeiro culto. E na semana e no domingo a gente levava os irmãos que estavam ali para a nossa igreja, que a gente congregava. E assim começou o ministério, chamado com muita luta, né? E a gente foi sendo forjado nesse ambiente e vendo os milagres de Deus, né? O que Deus estava fazendo, transformando. E a gente pôde ver que assim como Deus transformou a nossa vida, o nosso casamento, Deus estava transformando outras famílias, transformando o bairro, né? Hoje o bairro é uma bênção, Deus transformou a região. Hoje é uma região desejada para morar. Uau, uau. Hoje todos querem morar próximo onde se estabeleceu a igreja. Então a igreja estabelecida no lugar, ela transformou a região. É uma região antes temida, hoje é uma região desejada para ser habitada, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O açaí de lá da região é muito bom, eu já comi o açaí de lá, é bom demais. É um dos melhores açaí do mundo, né? E o peixe, o tambaqui maravilhoso. Deus, glória né? a Deus, glória a Deus. E me fala um pouco sobre a sua família. Vocês têm quantos filhos? 5 filhos. Então, nesse período, a gente sozinho, depois de 15 anos de casado, a gente adotou o primeiro filho, o Efraim, que hoje está fazendo aniversário, né? E o Efraim tem 11 anos agora. E há 11 anos atrás, quando nós adotamos ele, começamos a família.
descobrimos que não poderíamos ter filhos. A Inês passou por alguns processos cirúrgicos e o médico disse que não poderia ter filho. Tranquilo, a gente já tinha adotado um. E meses depois, a gente recebeu um convite para adotar mais 5. Uau, 6 agora. Então, havia um grupo de 5 irmãos no orfanato e o juiz não separava, né? Era 3 meses a 7 anos, o grupo de irmãos. E a gente aceitou esse desafio. Eu conversei com a Inês, ela disse, olha, foi para isso que o Senhor me salvou, foi para isso que Ele me tirou do leito de enfermidade. E há 10 anos, então, a gente tem uma família com 6 crianças. Maravilhoso, né? Que eram órfãs, né? Não tinham pais, não tinham um destino. E a gente está trabalhando, hoje a nossa prioridade no reino de Deus dar direção aos nossos filhos, tirar a orfandade que eles vieram carregando e dar um destino para a vida deles, dar uma paternidade que possa fazer com que eles vivam a vida com Cristo. E somos muito felizes, não planejamos, pastor, não era um sonho, né, ter uma família grande, e de repente a família cresceu. Né? Isso é um presente de Deus, né? E somos felizes com isso, né? Eles são muito preciosos, né? Sim. E Deus tem nos feito enxergar para dentro da nossa casa, né? Hoje nós pastoreamos uma igreja em Rio Branco, algumas igrejas também filiais, mas a nossa maior prioridade é a nossa casa, nossos filhos, ensinar eles, como a Bíblia diz, no caminho que eles devem andar. Então estamos buscando deixar um legado, uma direção, e cremos que a resposta hoje de avivamento, a resposta do sobrenatural, daquilo que os céus vai fazer em toda a terra, ele começa dentro de casa. Uhum. Me confrontou muito, né? Não, chamou muito minha atenção quando a Bíblia, lá no 2º livro de Reis, capítulo 4, o profeta faz uma pergunta, né? A uma mulher que estava aflita, estava desesperada, vivendo um tempo de angústia, um tempo de muita dificuldade, porque seus filhos estavam sendo ameaçados de ser escravos da dívida. Uhum. E ela faz uma pergunta, o profeta me ajuda, e ela recebe uma pergunta confrontadora: o que você tem em casa? Eu acredito que essa pergunta é muito difícil para os dias de hoje, né? O que você tem em casa? O que você tem em casa? O que nós temos construído em casa, que é uma resposta para salvar uma geração ameaçada pelo inimigo. Uhum. Uma geração que tem sido todo dia pressionada por esse inimigo que vem roubar e tornar uma geração escrava da dívida, né? E a resposta estava lá dentro da casa dela. E ela não prestava atenção, né? Eu acho esse texto fenomenal, né? Sim. Pergunta, o que você tem em casa? Eu falei, não tenho nada. Não tenho nada. Mas ela tinha algo dentro de casa que ela não estava prestando atenção, né? Você acha que isso é uma realidade de nós, pastores, ou de líderes em geral, né? Então, a gente não percebe as coisas preciosas que Deus colocou dentro da nossa casa. Infelizmente é uma realidade, né? Muitas vezes a gente está com a casa cheia de coisas e vazias do que é mais importante. E não atentamos para as coisas tão importantes que são tão simples. Uhum. Como nesse caso, um vaso de azeite. Ele só não tem nada. A casa está vazia, mas tem um vaso de azeite, né? São coisas tão simples, mas que é a resposta que essa geração de filhos precisam. E a nossa responsabilidade como pais, eu como um pai de 6, de meia dúzia de crianças, eu posso ter casa vazia de tudo, mas eu tenho que ter o vaso de azeite. Uhum. Eu preciso deixar como legado, né? O vaso de azeite, que é a resposta para salvar essa geração de meninos e meninas. Uhum. E é coisa simples, né? O pai, era discípulo de profeta. Discípulo de profeta tem azeite. Então era algo que ele estava acostumado a lidar no dia a dia, era algo normal para eles, mas eles não estavam atentando que aquele vaso era a solução. Era o que ia trazer
a liberdade ali para a sua geração, para os seus filhos, né? Então, dentro dessas pequenas coisas que muitas vezes a gente não atenta, um abraço, uma atenção, olhar nos olhos, chamar para a mesa, dizer que ama, falar o coração dos nossos filhos, levar ele a ter experiência com o sobrenatural. Então, olha o que aconteceu. Um vaso fez com que aquela mãe levasse os filhos para esse ambiente e eles viram o sobrenatural acontecendo, eles viram o azeite multiplicando. Eu creio que há uma geração que anseia por ver coisas sobrenaturais de Deus. Então eles vão para a igreja atrás de respostas, mas se a gente não trabalhar isso em casa e ensinar eles perceberem a multiplicação, fazer com que eles façam parte daquilo, né? É interessante que a mãe disse, olha, vão lá e me ajudem. Então acho que como pais a gente tem que chamar os filhos para que eles participem daquilo que Deus vai fazer na nossa casa, né? Uau, de experimentar o milagre de Deus, né? Exatamente. Eu acho que isso eu e pra gente muitas vezes tem uma história que a gente não compartilha, né? Talvez um dia Deus vai nos dar graça para compartilhar. Mas muitos milagres que aconteceu quando nós chamamos os nossos filhos, falamos, a gente está acontecendo isso, vamos orar juntos. E eu acho que essa coisa é violenta, né? Para gerar dentro da nossa própria casa uma fé, né? Sobrenatural, né? De fechar a porta e falar, tá aqui a nossa família com Jesus. Falando, Jesus, por favor, é isso aqui que está acontecendo com a gente. Isso é fenomenal, né? Isso. E eles entram com a gente e têm a oportunidade de participar. Não apenas de ver a gente trabalhando, não apenas de ver a gente enchendo as vasilhas, mas também de trazer, dizer assim, eu sou parte disso. Eu estou vivendo isso, eu creio que isso é real. Aquilo que o meu pai fala, que o meu pai prega, que o meu pai vive, é algo verdadeiro, que está dando certo aqui em casa, né? Isso que está dando certo dentro de casa. Eu estou vendo isso aqui na minha mesa, no dia a dia. Então, nossa maior experiência hoje que nos alegra é ver os nossos filhos orando, buscando a Deus. E se em cada lar a gente tiver esse avivamento, essa glória, a gente resolve os problemas que a gente tem. Posso dizer que os problemas hoje que nós enfrentamos na igreja são problemas familiares. Problemas não resolvidos em casa, que vai para a igreja. É responsabilidade nossa, dos pais, né? Resolver esses problemas. E essa mulher, essa viúva, ela só tinha uma alternativa. E ela acreditou nisso. Eu fui para Cristo como a minha única alternativa. E isso funcionou na minha vida. Cristo continua sendo suficiente na nossa casa, na nossa igreja. E nós estamos cheios de expectativa naquilo que ele vai fazer a partir das casas. Glória a Deus. Você acha que um dos lugares eu acho que, não sei se... hoje mesmo eu estava ministrando com alguns líderes e a gente tem a expectativa de que avivamento vai acontecer sempre numa estrutura, né, no prédio, né? Sim. Mas e se o avivamento acontecer das casas para o prédio, né? Será que é possível isso acontecer? Onde todo mundo chega, olha aqui o azeite que multiplicou em casa e a gente vem trazer para o domingo aquilo que nós experimentamos em casa, aquilo que Deus fez no nosso tempo sozinho, nos nossos grupos em casa, nas nossas famílias em casa, onde nós, como família, fechamos a porta e derramamos o azeite e vimos Deus mover. Será que é possível que ainda aconteça um avivamento desse nível? Você consegue enxergar assim? A única forma que eu enxergo é assim, começando em casa a gente vai para a igreja. O azeite se multiplicando em casa. E da casa a gente vive aquilo. Foi a palavra do profeta. Agora você vai viver desse azeite que multiplicou na sua casa. A única forma da gente viver e permanecer na igreja é a gente tendo uma vida em casa de óleo, de busca. É impossível não viver de outra forma. E esse avivamento que eu creio das casas, ele já está acontecendo. A família sendo tocadas, a graça de Deus enchendo os lares.
E é uma mensagem na contramão, né? Porque muitos de nós esperamos ser cheios na igreja. É assim que acontecia na época de Jesus. As pessoas esperavam que Jesus viesse no palácio, mas ele veio numa simplicidade, numa manjedoura, né? Então, se a gente não discernir, a gente acaba perdendo aquilo que o céu está promovendo. Isso mesmo. Esperando, vai fazer, eu creio que a igreja é a mão de Deus, o instrumento de Deus. Mas a nossa casa também é uma extensão do reino de Deus. E nós, como pais, pastores e líderes, precisamos entender isso e discernir que um ambiente de segurança, ele garante a existência da próxima geração. E esse ambiente de segurança é o nosso lar. Se nós seguramos e carregamos esse vaso de azeite e levamos nossos filhos a ter experiências sobrenaturais, isso vai garantir. Isso vai dizer assim para aquele inimigo que vem inquirir, olha, eu quero seu filho, eu quero levar ele escravo. Não, a nossa geração não vai ser a geração escrava. Os nossos filhos, eles não serão a geração escrava da dívida, porque nós temos pais que estão carregando e deixando um legado, um vaso de azeite para eles. Eu acredito muito nisso. Glória a Deus, glória a Deus. Agora me diz uma coisa, assim, vamos, eu tenho algumas coisas que você está falando que eu acho interessante. A primeira coisa, eu acho que quem é responsável para liderar esse processo? No caso ali foi a mulher que o Elias, né? Eliseu, né? Elias, né? Eliseu. Eliseu, né? Chegou para ela e ela disse... e ele falou para ela, olha, vai lá e o que você tem na sua casa? E ela foi e procurou e falou, eu descobri, é isso aqui que eu tenho. Né? Quem é responsável na casa para descobrir, é isso aqui que eu tenho? Será que é o homem? Quando falta isso, é o homem que não está posicionado? O que está acontecendo para ele? Fala, olha, eu tenho algo dentro de casa. Porque a impressão que eu tenho é que tem alguém que precisa falar, espera aí. Alguém precisa, eu acho que se aquela mulher ficasse calada e não fosse ao profeta e falasse, olha, eu não quero que meus filhos sejam levados escravos. A gente vive em várias nações onde nós temos passado, a gente vê uma geração sendo escrava da perversão, da impureza, de drogas, de todo tipo de coisa. Alguém precisa levantar e dizer, olha, eu não quero que meus filhos sejam levados escravos. Alguém precisa iniciar essa conversa com... Se falar profeta, né? Profeta é a boca de Deus ou com a voz de Deus. Alguém precisa falar, olha, eu não estou aceitando meus filhos serem levados como escravos. Será que alguém precisa iniciar esse diálogo com os céus e falar, olha, Deus, eu não tenho. E procurar e valorizar aquilo que tem em casa, como você falou antes. Como que você vê o papel do homem ou o papel do casal, né, nessa coisa toda, nesse processo? Nesse caso, a mulher, né, ela se posicionou pela ausência do marido que estava morto, né? Mas mesmo morto, o legado falou, porque ela disse, olha, o meu marido amava o Senhor, era discípulo do profeta e amava o Senhor. Então, nós como maridos, nós como pais, devemos se posicionar. Nós como homens, o pai, ele traz o destino, o pai, ele traz a direção. Então, na ausência paterna, o inimigo, ele quer fazer de tudo para prender. Então, uma geração carente de paternidade, que não sabe para onde vai. E eu creio, pastor, que os pais, principalmente a figura masculina, é uma figura que deve se posicionar e não aceitar que o inimigo venha escravizar essa geração e os seus filhos. E ele precisa muito discernir isso, porque hoje é tão sutil a forma como o inimigo entra dentro de nossas casas. Tem tantas portas, se a gente não estiver discernindo, a gente acaba trabalhando e perdendo uma geração dentro de casa. A gente acaba trabalhando tanto para deixar um legado que a gente
perde os nossos filhos dentro de casa. Então, nossos filhos precisam de pais presentes, de pais que dê destino, de pais que digam assim, olha, eu tenho algo aqui dentro da minha casa que eu não negocio. Eu posso até morrer, eu posso até perder minha vida, mas eu queria que isso aqui que eu lutei a minha vida inteira, que esse vaso de azeite, essa unção, ela permaneça. Porque essa unção aqui que eu lutei, essa unção que vai trazer a continuidade daquilo que o Senhor tem para os meus filhos. Então, pode passar tudo, pode faltar tudo, Pai, mas nunca falte a unção, a presença de Deus, porque essa é a chave. Verdade. Você tá falando, outra coisa que veio no meu coração quando você estava falando, acho que é Juízes capítulo 6, quando Gideão fala para o Senhor, ele diz assim: então o anjo apareceu, acho que é versículo 12, Gideão lhe saudou, Yahvé está contigo, ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito? Uma das coisas que você está falando, eu estou pensando, pelo menos eu experimentei isso. Minha família é, como é que a gente diz? Contador de história, né? Sim. Contas, minha avó, muitas coisas da Bíblia, eu ouvi minha avó sentava no sofá. Naquela época a gente não tinha TikTok, né? Todas essas coisas que tinha da internet. Os nossos relacionamentos eram os nossos pais contando o que Deus fez, contando quem Deus era, contando a salvação deles, contando os encontros que eles tiveram com o Senhor. E eu fico pensando, será, só estou pensando, né? Eu estou pensando em mim mesmo, será que uma das coisas que nós podemos deixar para os nossos filhos é nós aprendemos a contar para os nossos filhos? Porque lá na frente, quando eles tiverem uma guerra espiritual, eles vão se apresentar diante do Senhor, como Gideão chegou diante do Senhor e falou: Senhor, e as coisas que os meus pais contaram, que o Senhor fez, o que está acontecendo? Né? Porque parece que essa mulher chegou diante de Eliseu e falou: então, meu marido era homem de Deus. As obras que Deus fazia, ele via os profetas fazerem, ele servia os profetas. Então, eu sei o que eu estou falando, Deus não é bem isso, Deus tem algo mais. Eu acho que uma intercessão pela nossa família, com uma revelação de que talvez nós, pais, falhamos em não contar para os nossos filhos: olha, Deus faz, Deus é poderoso. Sentar na nossa casa, April me cobra muito isso às vezes, de sentar e não ser pregador dentro de casa, né? Aquele pastor pentecostal que a gente só prega dentro de casa, mas contar para os nossos filhos aquilo e explicar: tá vendo aquele vaso de azeite, meu filho? Mesmo quando papai não estiver aqui, confia no azeite. Aleluia, isso eu acho poderoso. Confia, mesmo quando o papai não está por aqui. Confia em Jesus, porque olha o que ele fez na minha vida. O azeite está aqui, mesmo que papai não está aqui, Jesus está aqui. O Espírito Santo, interessante que o azeite tipifica a pessoa do Espírito Santo, né? Ou seja, o pai não estava lá, mas o azeite estava lá. A presença dele fala: olha, que mesmo que tudo aconteça, tudo dê errado, mas eu quero dizer, Jesus prometeu que ele não ia nos deixar órfãos. Aleluia. Ou seja, aqueles filhos, eu estou pregando aqui, ficando empolgado, né? Aqueles filhos daquela mulher não eram órfãos, porque o pai deixou azeite. Sim. Em outras palavras, deixou o Espírito Santo. Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o azeite. Aleluia. E eu acho que talvez, você falando aí, meu coração fica queimando. Gente, nós precisamos liberar essa revelação para a igreja. Que nós não somos órfãos, só procura onde que está o Paráclitos, onde que está o azeite que foi deixado pelos nossos pais. E talvez nós, como os pais, precisamos aprender a contar para os nossos filhos aonde encontrar esse azeite. É isso. Aonde esse azeite está guardado, porque vão ter dias que nós não vamos estar perto. Porque teve momentos na minha vida que eu estava sozinho. Meus pais já não estavam lá mais, ou não estavam perto. Eu tinha que aprender a confiar no azeite para que eu não fosse levado escravo, né? E isso é fenomenal. Acho que é um desafio para nós, pais, né? Isso que você está falando. Glória a Deus. Compartilha mais, olha aí. Glória a Deus. E
o que o senhor está falando me fez lembrar também quando a geração venceu o deserto, 40 anos, e entrou na terra da promessa, mas se perdeu lá dentro porque não teve paz para continuar a história, né? Eles viveram, romperam, aquela geração, ela conquistou, ela rompeu, mas quando chegou lá dentro, por falta de paz que desse continuidade às obras de Deus. E olha que eles viram coisas maravilhosas no deserto, a provisão, o cuidado de Deus, mas não teve a geração de paz após a morte de Josué, que passou isso para os seus filhos e eles se perderam, e veio toda a destruição, né, de Israel, de Jerusalém, né, cativeiro, por conta de algo simples, chegar em casa e falar, olha, tá vendo isso aqui, esse azeite, essa presença, essa unção, foi isso aqui que nos trouxe, foi a presença de Deus que nos trouxe, foi a palavra de Deus que nos conduziu. Essa simplicidade de casa é um ambiente propício para um avivamento nas casas e um despertar na igreja. Precisamos de autenticidade. Glória a Deus. Estar na igreja levantando a mão e reproduzindo aquilo que a gente viu acontecer na nossa casa. Que os nossos pais não apenas nos contaram, mas eles também nos levaram a ter a mesma experiência. Aleluia. Eu acho que o clamor de Gideão ou seja, eu não quero simplesmente saber o que nossos pais contaram. Se é verdade, faz comigo. Me dê um sinal. Eu acho que tem uma geração, a gente já vai terminar, mas eu acho que tem uma geração que até está nos assistindo, vou até virar para a câmera aqui, que tem a mesma pergunta. Se é verdade tudo isso, eu quero que aconteça comigo. Se é verdade, por que os credores estão na nossa porta nos levando escravos? Alguém precisa nos mostrar onde que está esse azeite. Meu Deus. E eu acho que quando se fala de paternidade, é o que a gente precisa. Homens que vão mostrar onde está o azeite. E o azeite está dentro de casa. O que a gente precisa, isso é muito forte. Muito forte. Essa palavra que você está lembrando, nós precisamos encontrar o que está dentro da nossa casa. Isso, e a unção dobrada, ela não vai trazer o que você precisa, ela vai te levar a enxergar aquilo que você tem e não reconhece dentro da sua casa. Glória a Deus. Eliseu poderia dizer, você quer dinheiro? Tá aqui o dinheiro. Mas ele levou ela a enxergar aquilo que ela tinha dentro da casa, a unção, a presença que ela tinha dentro da casa dela e viver daquilo. Isso é paternidade. É você despertar, você encorajar, é você fazer com que os meninos corram, com que os meninos avancem, com que eles enxerguem, que eles tenham experiência dele com Deus, que eles possam ver o sobrenatural e aquilo marcar a vida dele. Por que eu cheguei aqui depois de mais de 20 anos? Porque eu tive uma experiência sobrenatural que marcou a minha vida. Glória a Deus. Isso marcou. Então eu vi Jesus me transformando, eu vi Jesus mudando a minha casa, porque eu acredito nisso, porque Ele fez na minha vida. Então quando nós temos uma experiência, isso nos leva a permanecer até o fim. Glória a Deus. E eu creio que essa geração de meninos e meninas estão sendo convidadas a uma unção dobrada, a uma unção convidando essa geração de meninos a ter uma experiência, a ver a multiplicação do azeite dentro de casa. É real, estou vendo Deus fazendo, eu não vou ser vendido como escravo, eu tenho um futuro, o Senhor me marcou, eu creio nisso, né? Que o Senhor está nos despertando e essa unção paterna vai nos levar a enxergar coisas que estão dentro da nossa casa. Imagina aqueles meninos vendo. Eu acho que você estava pensando, os olhos deles arregalados. Uau! Aqui dentro de casa está acontecendo um milagre. Aqui dentro de casa eu estou experimentando. Agora eu tenho coragem de ir lá fora, porque o que eu estou vendo aqui dentro de casa. E isso é fenomenal. Glória a Deus. Washington, muito obrigado por essa palavra. Eu queria pedir você para orar para esses irmãos que estão nos assistindo. Eu acho que família, eu tenho convicção que muitas vezes a gente fala, tem que vai no domingo, né? Mas na verdade é durante a semana que as coisas acontecem. Isso. Né? Multiplica o azeite dentro de casa. Eu acho que para nós homens é um desafio multiplicar o azeite. Aqueles cultos domésticos simples,
Né? Aquelas coisas simples de sentar e ler a Bíblia e orar, e orar juntos como família, e orar nas refeições, e coisas como essas, trazer o azeite para dentro de casa. Eu creio que é uma chave para essa hora, para que uma geração não seja levada escrava. Glória a Deus. Você pode abençoar esses irmãos que estão nos assistindo? Amém. E funciona. Eu tenho vivido isso na minha casa. Glória a Deus. Eu tenho vivido isso com os meus filhos. É isso que tem nos sustentado. 10 anos de adoção. É isso que tem nos sustentado. É isso que tem nos feito permanecer. E eu quero abençoar a sua vida. Aleluia. Queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nessa palavra para agora, porque isso nós temos vivido, Senhor. Nós temos encontrado o vaso de azeite na nossa casa. Amém, e eu peço, Espírito Santo, desperta, Senhor. Desperta essa geração, Senhor, de meninos. Desperta essa geração de pais. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer com que eles enxerguem aquilo que está dentro da sua casa, aquilo que o Senhor já entregou para eles, talvez um legado deixado pelos pais, pelos avós, uma palavra profética, Senhor, que foi liberado para essa família, vai se cumprir. No nome de Jesus, no nome de Jesus, o inimigo não vai escravizar essa geração. Nós cremos, Senhor, que a resposta está no óleo. Nós cremos, Senhor, que a resposta está na tua presença. Então, Senhor, entra nos lares agora, Senhor. Quem está nos assistindo agora, aquelas famílias que estão desestruturadas, aquelas famílias que estão precisando de uma resposta, Senhor, nós queremos declarar isso, Senhor. Os céus abertos, uma unção dobrada agora que vai fazer com que ela se desperte, enxergue algo que está Jesus. Na sua casa e venha trazer, Senhor, uma resposta para os seus filhos, para essa geração. Jesus. No nome de Jesus. Eu creio nisso. Que Deus abençoe. Uma alegria estar aqui, Pai, com vocês. Bom demais. Muito obrigado, viu? Bênção. Amém. Bênção. Queridos, bênção demais. Indica esse canal para alguém, manda esse programa para alguém. Tem algo aí dentro da sua casa, vai descobrir o azeite que está lá e chama seus filhos. Eu lembro que na época da pandemia o Senhor nos deu uma canção que dizia assim: se ainda existe azeite na vasilha, entra para o seu quarto e fecha a porta. Aleluia. Ajunte os seus filhos ao seu lado, então adore. E o azeite vai ser multiplicado. Eu creio que isso é algo que está no coração do Senhor. Beijão, Amém. Obrigado, meu irmão. Bom demais. Queridos, um beijão. Deus abençoe. Obrigado.